Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar Mateus, no capítulo 12, versículo de 15 a 21. A missão do Messias, seus poderes, via de purificação sempre aberta aos espíritos culpados, que, como todos os outros, têm que chegar ao fim. Então vamos ao texto de Mateus, já com alguma melhor tradução. Sabendo disso, Jesus se retirou daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele a todos curou. Ordenou-lhes que não dessem a conhecer, a fim de que se cumprisse essas palavras do profeta Isaías: eis aqui o meu filho, que elegi, o meu bem-amado, em que muito se alegra minha alma. Sobre ele porei o meu espírito, e as nações gentílicas anunciará o que é certo ou correto. Não discutirá, não gritará, e ninguém lhe ouvirá a voz nas praças públicas. Não acabará de quebrar o caniço já rachado, e não apagará o pavio ainda fracamente fumegante, enquanto não alcançar o triunfo do que é certo. E no seu nome ou na sua lei as nações porão todas as esperanças. Muito bem. Essa é uma passagem de muita, como diz aí essa última palavra, de muita esperança, de muito consolo, em que apresenta um Cristo extremamente amigo, carinhoso, próximo, atencioso, generoso, compreensivo, com os nossos problemas, com as nossas carências, com os nossos atrasos. Então veja, nós vimos na vez passada que Jesus entrou numa sinagoga em Cafarnaum e havia um homem que estava com a mão direita atrofiada. E todos ficaram olhando para eles, os herodianos, os fariseus e os escribas, para ver se ele curava aquele homem, porque era dia de sábado. No dia de sábado não se pode trabalhar, não se deve fazer nada. E Jesus então coloca algo maior, que antes de qualquer ritual, e o sábado é um ritual, mais vale a prática do bem. O bem está acima de tudo. Então, se é para fazer o bem, que se faça o bem, inclusive antes do ritual. Acima de qualquer ritual, acima da religião, dos princípios da tua religião, pratica o bem. Aí não há erro. Mas eles olhavam atentamente para ver se Jesus ia praticar o bem. Jesus praticou de uma forma assim surpreendente. Colocou o homem com a mão paralisada bem no meio, bem no centro, para ser visto por todos, e disse: é lícito fazer o bem no dia de sábado? É lícito salvar uma vida no dia de sábado? E depois desse questionamento, ele ainda fala mais: quem de vocês que vendo a sua ovelha que caiu num poço ou num buraco, não vai lá salvá-la no dia de sábado? Se vocês fazem isso por causa do interesse do negócio de ter a ovelha, para não perder, já que ela vale muito, imagina aí então
Se a gente faz com a ovelha, imagina um ser humano. Um ser humano que é um pedreiro, um ser humano que precisa trabalhar, um ser humano que precisa da sua mão direita, que é fundamental para ele se manter e se manter a família. E nós não vamos ter pena, nós não vamos ter compaixão, nós não vamos ter generosidade para ele, simplesmente nós vamos botar o ritual acima disso. Porque a minha religião não prescreve isso. Ora, hoje eu não posso porque hoje é o dia de eu ir lá no meu centro. Hoje eu não posso porque é o dia de eu ir na missa. Hoje eu não posso porque é o dia de eu ler a Bíblia. Entre qualquer ritual, e todos esses merecem o nosso respeito, mais importante é ajudar alguém, mais importante é fazer o bem. Mas quando Jesus então cura aquele homem, eles ficaram indignados e foram arrumar um jeito, uma trama, arrumaram um conselho, se reuniram em conselho para arrumar um jeito de matar. É assim então que começa, reparem a lição de hoje. Sabendo disso, Jesus se retirou daquele lugar. E muitos seguiram Jesus, e ele curava a todos. Então, sabendo disso, o quê? Que eles se reuniram em conselho para matá-lo, ele resolve sair dali. Não ficou para fazer contenda, não ficou para fazer polêmica, não ficou para mostrar o seu poder e fazer outras curas na frente deles, e eles poderiam ficar desmerecidos, desmoralizados. Mas ele resolve então sair dali da sinagoga, dali onde é o centro, podemos dizer assim, do poder religioso da localidade. Ele se afasta, vai para os campos, vai para a beira da praia, do lago, a beira do lago ou da praia do lago, e no caso, ali ele fica com o povo. E diz a passagem que muitos seguiam Jesus e ele curava a todos. Agora ele não está mais fazendo as curas no centro religioso, no caso da sinagoga, ou ali em torno, ou em volta, ou nas proximidades da sinagoga. Ele vai para o campus, vai para a beira da praia, e lá mais afastado ele faz as suas curas. Ele nunca ficava então nos lugares em que ele era perseguido. Por exemplo, lá em Nazaré, agora aí nós estamos em Cafarnaum, onde que houve essa cura. E Nazaré também, ele entrou na sinagoga e falou que ele era o Cristo, leu uma página de Isaías e disse que agora ele estava se apresentando como o Cristo, que aquela passagem de Isaías estava sendo cumprida naquele dia, que ele era o Cristo que veio pregar o Evangelho aos povos, curar os aflitos, e ajudar os sobrecarregados, e cuidar dos cegos, dos paralíticos, etc. E aí apanharam o Cristo para jogar o precipício abaixo. Ele se desfez, passou pelas mãos deles, se desmaterializando e foi embora. Foi para outro lugar, já que Nazaré não o queria. Assim é a vida. Ele nunca ficava, anotem, nos lugares para criar contenda. Ele não veio aqui para criar contenda. Ele não veio aqui para gritar, para se defender. Ele não veio, as coisas aconteciam, ele estava ali, como na sinagoga, ele entrou na sinagoga e tinha aquele homem com a mão paralítica. E ele veio aqui para praticar o bem. Então ele cura imediatamente aquele homem, Mas acontece que as coisas aconteciam porque ele estava presente. Mas quando vinham as perseguições, ele se afastava imediatamente. Várias vezes nós vemos em que os fariseus bolavam um plano para persegui-lo, para matá-lo, para criar polêmica. Várias passagens dizem assim: e ele subindo um monte ia orar. Então ele ficava orando. E várias vezes ele estava sendo perseguido na Judéia, que era o centro religioso, político e financeiro do país. Aí diz assim, e aí ele pegou e se afastou e ia para Galiléia. A própria Galiléia é um local mais afastado, quer dizer, o jardim fechado. A própria palavra Galiléia quer dizer isso. Então, ele não veio aqui para se defender,
Ele não veio aqui para desmoralizar ninguém com seus fenômenos, que ele podia fazer fenômenos e deixava o outro logo sem graça. Imagina a frase. E ele saindo dali, olha como começa hoje. E ele saindo dali, uma multidão seguiu. E ele curava a todos. Ora, ele podia ficar ali mesmo e curar. Ia deixar então os seus inimigos desmoralizados. Mas ele não veio para isso. Ele preferia se afastar. E é interessante que quanto mais ele se afastava do centro religioso, do centro político, do centro financeiro, né, dos principais, como o texto costuma falar, mais a multidão seguia Jesus. E é a partir desse caso da mão seca que ele vai se afastar mais da sinagoga. Vai falar mais pelos campos, pelas praias, etc. Muito bem. Agora, a gente tem que perguntar, mas por que isso? Nós terminávamos a palestra na semana passada dizendo o seguinte, que quando ele curou esse homem da mão seca, ele colocou ele bem no meio, todos estavam de olhos naquele homem e na atitude de Jesus, estava no centro das atenções e Jesus curou. E nós fazíamos aqui um questionamento na palestra passada, dizendo assim, bom, por que Jesus botou ele bem no centro para ser bem visível e fazer a cura? Quando ele mesmo usou uma passagem, uma frase que diz assim, não saiba a vossa mão esquerda o que deu à direita. Né? Então por que ele faz aquela cura ali na frente de todo mundo e bota bem no centro para ser bem visto? É que no fundo o centro ali não era a cura. Nós dizíamos na palestra passada que o centro era o olhar, por incrível que pareça, dos escribas, dos fariseus e dos herodianos, que não queriam fazer o bem no dia de sábado. Esse era o centro. Então não era ele que estava querendo aparecer com a prática do bem. Ele estava querendo provar para os intransigentes e demonstrar para os intransigentes que a prática do bem não depende de ritual e que nós temos sempre que praticar o bem. Muito bem. E tanto é verdade que a mão esquerda não deve saber o que fez a direita, que quando ele sai dali, como começa a lição de hoje, e que grande multidão seguia ele e que ele curava a todos, ele dizia assim, e no entanto ordenava-lhes, não deem a conhecer a ninguém, não tornem público a ninguém, não façam que ninguém descubra o que eu vos fiz. Então, repare que agora, naquelas curas que eram feitas nos campos, que eram feitas na praia, etc., aí valia a informação. Eu não saiba a vossa mão esquerda o que fez a direita. Eu não quero me promover. Eu não quero ser aí o protagonista, o centro das atenções. Muito pelo contrário, as curas são feitas e devem ser feitas em silêncio. Todo o bem que a gente faz deve ser feito em silêncio. No caso, o que aconteceu ali naquela sinagoga, quando ele curou aquele homem e colocou ele no centro das atenções, era o ensino que ele queria trazer. O foco não era a cura, por incrível que pareça. O foco era que o bem é mais importante do que qualquer ritual. Que se tua religião manda você fazer algum ritual na frente do bem, não faça. Pratique primeiro o bem. Jesus vai explicar isso melhor numa outra passagem, diz assim, quando você for levar a tua oferenda no altar, se você tiver um inimigo, larga a tua oferenda, que é um rito, que é uma regra da tua religião, vai correndo fazer as pazes com o teu inimigo, depois você vai cuidar do rito. Quer dizer, o mais importante é fazer as pazes, é ser generoso, é ser amigo, é ser fraterno. Depois é cumprir qualquer coisa da religião. E não tem nada que possa, porque hoje é Natal, porque hoje é Ano Novo, porque hoje é dia de Bezerra de Menezes, porque hoje não tem nenhuma desculpa. Nada que a tua religião manda fazer pode ser mais importante do que a prática do bem. E quando se pratica o bem, não deve querer aparecer com o bem. Por isso que quando ele praticava o bem, está aqui, começa a lição de hoje. Ele dizia para as pessoas curadas, não contem isso para ninguém. Silêncio.
Eu não quero ser protagonista, eu não quero ser o centro das atenções. Tá certo? Muito bem. Agora, por que ele não queria ser o centro das atenções? Por que ele não queria se defender? Por que ele não veio aqui para fazer contenda, para criar polêmica, para rachar com os incompetentes daqueles homens, daqueles religiosos, extremamente ignorantes, extremamente preconceituosos, que não viviam verdadeiramente os princípios religiosos? Por que ele já não veio mesmo para frente a frente debater com eles? Em todas as vezes que os fariseus procuraram Jesus e tentaram colocar Jesus em embaraço, nunca foi Jesus que foi o que fez a ação. Era eles que faziam a ação. E na hora que eles faziam a ação, aí Jesus estava ali, respondia devidamente. Quer dizer, dizer sim, sim, não, não é o que manda o Evangelho. Mas ele não ficava ali para isso. Logo, embora. Mas não seria melhor ficar? Por exemplo, quando Pilatos perguntou para ele o que era a verdade, e ele ficou em silêncio, não seria melhor ele discutir com Pilatos, mostrar o quanto Pilatos estava errado, quanto Pilatos era fraco, quanto Pilatos não estava cumprindo com os princípios romanos e que estava sendo submisso ao judeu? Se ele faz essa contenda com Pilatos, e como em todas as contendas ele ganhou, né? Veja aquela em que mostraram para ele uma moeda para desafiá-lo e disseram assim: deve-se dar tributo ou não? Pagar ou não os impostos? Ele olhou para a moeda, viu que na moeda tinha um retrato de César, né? E a esfinge de César. Ele disse: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E porque queriam, no fundo, fazer essa pergunta para apanhar o mestre em alguma falha. Porque depois falavam para as autoridades: olha, tá vendo? Ele é contra os impostos. Ou falava para o povo judaico: olha, ele é a favor de tirar o dinheiro de vocês e dar para o romano. Quer dizer, a situação era sempre embaraçosa. Então, quando Jesus estava ali, e em todas essas situações ele vencia muito bem, há uma outra passagem, claro, em que os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, vieram perguntar para ele. Uma mulher morreu, um homem morreu e a mulher casa com o irmão dela, como mandava a lei do levirato. E assim, o homem morreu, ela casou com outro irmão, e assim casou 7 vezes. No dia do juízo final, com quem ela vai ficar? E Jesus então dá uma nova explicação do juízo final. Diz que no juízo final seremos como os anjos, seremos espíritos evoluídos, que não nos daremos em casamento, viveremos em perfeita fraternidade. Então, todas as vezes que colocavam ele assim, nesse cheque, nessa situação assim, de contenda, ele dava o devido checkmate. Mas ele não veio para cá para isso. Imagina se ele se defendesse diante de Pilatos e discursasse muito bem e com lógica. Ora, ele não seria crucificado. Se ele criasse uma porção de fenômenos ali na hora, né? Como tantos fenômenos ele fez, se ali ele multiplica os pães, transforma a água em vinho, né? Faz um determinado fenômeno extraordinário, como ele andou sobre as águas, podia levitar, voar, etc. Então, ia, podemos dizer assim, desmoralizar a autoridade caía, o povo ficaria com ele e ele cumpriria a vontade divina. Mas nunca é feito assim. Sempre, como no caso aqui, né, os fariseus arrumavam um jeito para matá-lo, ele fugia, ia para o outro lado e pregava. Por quê? Essa é o questionamento desse capítulo. Por que ele não fazia polêmica? Com a capacidade dele, com a sua grande inteligência, com a sua superinteligência, ele destruiria todos os inimigos.
Mais ainda, se ele continuasse fazendo cura, cada cura que ele fazia era tanto povo com ele, tanto povo, que as autoridades ficariam desmoralizadas. Ora, imagina se os soldados romanos, quando vieram prendê-lo, e ele foi para frente dos soldados romanos, e ele fala, perdão, os soldados da sinagoga vieram prender, ele foi para frente dos soldados e perguntar: quem vocês estão buscando? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. E ele fala: sou eu. E os soldados se confundiram e caíram por terra. Imagina se ele continua com esse poder e faz os soldados continuarem por terra, caídos, confusos. Ele não seria preso. Então por que ele não se defende? Por que ele não polemiza? Por que ele não ataca? Ele não defende, não polemiza e não ataca. Essa é a lição de hoje. Há uma citação do profeta Isaías, que está no capítulo 42, versículo de 1 a 4, que é citada aqui pelo Mateus, pelo Evangelho de Mateus, para dar a devida explicação por que Jesus não agia assim. Diz a passagem. Começa lá o nosso Isaías. É como se fosse a voz divina, no Evangelho é como se fosse o Pai, é como se fosse a autoridade divina, se apresentando, falando, cuidando e explicando por que Jesus deveria agir assim. Fala o alto, fala a voz divina. Eis que o servo será, eis aqui o servo que elegi, ou eis aqui o filho que escolhi, o meu bem-amado, em quem muito me alegro na minha alma. Sobre ele porei o meu espírito, e às nações ele anunciará o que é correto. Vamos primeiro falar dessa primeira parte. Deus está dizendo no discurso que é colocado na boca de Deus, ou na boca do plano mais alto, do qual Jesus fazia parte. Jesus é o meu filho bem-amado, é a minha criança, é o ser que eu escolhi. Nele eu vou derramar o meu espírito. Ele vai anunciar para as nações, não é só para os judeus, mas para as nações. Lá no original, em Isaías, fala até no sentido dos confins, onde que eles falam. O texto fala assim, nas nações, entre as ilhas. Nessa colocação naquela época, eram os lugares mais distantes da terra. Então, quer dizer, ele vai apresentar a libertação para todas as nações, e ele falará o que é certo. As traduções colocam assim, e ele vai anunciar a justiça. A palavra justiça aí é não que no original não esteja escrito essa ideia de justiça, mas é que a justiça aí está no sentido de escolha. Você vai escolher uma coisa ou outra para fazer um julgamento. Quando você vai fazer um julgamento, você vai fazer um julgamento entre o certo e o errado. E Jesus não veio trazer e anunciar a justiça. O que ele veio foi anunciar essa nossa capacidade de separar, de fazer essa justiça, de fazer esse julgamento do que é certo e do que é errado. E aí, no caso, ele vai anunciar para nós o que é certo e vai nos dar essa capacidade de entender, de escolher o que é certo e afastar o que é errado. Então aí vocês têm que notar que a palavra justiça, quando a gente lê aqui nesse texto, está no sentido de a capacidade de escolher o certo e negar o que é errado. Isso que é a justiça verdadeira.
Então, diz lá, ele é o meu filho bem amado. Ou em outras palavras, ele é um espírito muito especial, foi enviado do plano divino, ou como Jesus fala, pelo Pai, pelo nosso Pai, foi enviado. Ele é uma pessoa muito querida, muito amada, que veio para cá para anunciar para nós o que é certo, para anunciar o que é correto, para anunciar a lei divina. E como ele vai anunciar a lei divina, que é o que é correto, que é o que é certo, não as leis que os homens criaram, e os judeus tinham criado muitas leis, além dos 10 mandamentos, eles criaram mais 603 leis, e colocavam um peso tremendo no ombro do povo. Então ele veio apresentar a lei divina, aquilo que é o correto, que é o devidamente correto. Agora, ele não vem fazer isso só por ele. Não. Ele, além de ser enviado do alto, ele vai ser tomado espiritualmente por essa força. Ele mesmo vai dizer, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim, que no texto diz, e eu derramarei o meu espírito sobre ele, é como se fosse uma veste, é como se fosse quase como uma incorporação, ou uma veste. A ideia lá, a palavra no original dá essa ideia de veste, em que ele estará envolvido, ou ungido, ou cercado, ou envolvido desse plano divino. Então as suas palavras sairão não só naquilo que é o correto, naquilo que é o certo, naquilo que é a lei divina, mas sairá com essa vibração espiritual elevada. Nós sabemos que as palavras, elas saem com a entonação da vibração que você coloca na palavra. Por exemplo, eu vou falar uma mesma expressão usada por Jesus. Jesus usou essa expressão e eu vou falar ela. Amai-vos uns aos outros. Jesus falou isso e eu estou falando. A única diferença é que quando ele falava, saía com mais força. A própria vibração, o som, era o som, um som divino, era o verbo, em que a própria palavra é empacotada, envolvida em amor, naquela vibração crística. Veja bem, a professora fala as coisas na sala, quando você chega em casa, vai fazer o trabalho com a sua mãe, com a mãezinha, é mais fácil a gente entender com a mãe do que com a professora, mas a mensagem é a mesma, tanto da mãe quanto da professora. A diferença é que a mãe vai empacotada de amor materno, tá certo? Então, ele virá aqui tomado por essa força divina. Não só ele é um enviado do alto, mas o alto estará com ele durante toda a missão. Eu e o Pai somos um. Eu e a comunidade dos Espíritos Celestes, os Elohims, estão todos com ele, uma verdadeira unidade. E agora ele está aqui para apresentar para a gente a lei divina, que é o correto, e nos ensinar a separar o erro do certo. Muito bem. Ó, se ele veio com essa missão, se ele é enviado do alto, se o Espírito Divino estava nele, se ele conhece a lei e se ele transmite essa lei com essa vibração divina, por que ele fugia das contendas? Puxa, aí que era bom ele ficar diante daqueles fariseus, diante daqueles escribas, diante dos herodianos, das autoridades que estavam indo contra ele, e ele fazia algo assim extraordinário. Ele fazia coisas que deixavam eles em verdadeiro checkmate. Olha só, olha o caso que tinha acabado de acontecer. Ele entra na sinagoga, tinha um homem com a mão seca, ele manda o homem ficar na frente porque ele viu os olhares que todo mundo era contra, eles estavam ali em expectativa para saber se ele ia fazer um bem no dia de sábado. Ele bota o homem em evidência, puro homem, e faz um argumento extraordinário. Quem de vocês não entraria no dia de sábado no buraco para pegar a ovelha lá que caiu? Quem de vocês não acha que no dia de sábado a gente deve salvar uma vida? Se fosse seu filho, se fosse a tua mãe, ou você mesmo, se caísse num buraco, você não se esforçaria para sair do buraco? Se o barco virasse, você não ia nadar?
Mas é dia de sábado, você não pode nadar. Aliás, só podiam andar 1000 passos para ir até o templo, 1000 passos para voltar. Se você estivesse no mar e precisasse dar mais de 2000 braçadas, você não daria, você morreria. Então, é lícito salvar a vida no dia de sábado? É lógico que é. Então é lícito, como é lícito salvar a ovelha. E o homem vale muito mais do que a ovelha, dizia Jesus. Então, se é assim, se ele vencia de forma assim tão extraordinária, deixava-os sem ação, e quando ele então resolve ir embora, a multidão seguia ele, quer dizer, então a multidão gostava dele, e a multidão o compreendia, por que ele então não ficava mais ali? Porque ele ia sempre destruindo essas pessoas. Ele ia sempre vencendo. Entendeu? Ele ia vencer sempre. Mas por que ele sai de perto? Olha, não começa o versículo diz ali que ele é um enviado divino, que ele é o amado de Deus, e que ele traz a lei divina, porque é correto para trazer para nós, e mais, e que essa força divina o envolvia, o ungia, como se fosse uma túnica em volta dele, o tomava, para que ele pudesse dizer, ele e o plano espiritual era um só, ele e o Pai era um só. Puxa, então, se ele tinha essa força divina, aí que era mais interessante ele ficar para vencer. Só que, veja bem, aqui no caso, ele cura o homem que estava com a mão seca no dia de sábado, e os homens, os fariseus, os escribas e os herodianos ficam com raiva dele e vão se reunir no conselho para arrumar um jeito de ir na calada, nas escondidas ou numa trama, apanhá-lo para matá-lo. Nós terminamos com essa frase a lição passada. Eles se reuniram em conselho para arrumar um jeito, criar uma trama para matá-lo. Logo, eles ficaram diante da cura que Jesus fez e dos argumentos que ele trouxe, que o bem é mais importante do que o ritual, eles não ficaram transformados no coração. Eles engoliram Jesus, entenderam? Eles tiveram de engolir. A força era tal que o homem estava com a mão seca e ficou imediatamente curado. O homem ficou extremamente feliz. O homem era pedreiro, precisava da mão, principalmente da mão direita para trabalhar, sustentar a si mesmo, sustentar a família. O homem ficou feliz. A multidão ficou tão feliz que continuou seguindo Jesus e Jesus curava todos. Mas aquele grupo estava com o coração endurecido e aquele grupo não queria saber. Não se transformou. Em outras palavras, ninguém é transformado por fenômeno nenhum. A transformação real acontece e quando vem um fenômeno, você eu vi e mudei, não foi o fenômeno, é que você já estava maduro. O fenômeno só foi, no caso, o trampolim, a ponte, o excitador, o choquezinho que fez com que você passasse a mudar de vida. Mas se você não está amadurecido, o fenômeno não adianta nada. Olha bem, quando Jesus fez essa cura e fez esse argumento que o bem era mais importante do que o ritual, a multidão concordou com Jesus. Jesus vai para o campo, para a beira da praia, a multidão vai atrás e ele cura a todos. Mas quando chega na quinta-feira santa e Pilatos perguntou: quem vocês preferem, Cristo ou Barrabás? A multidão, aquela multidão que ele curava a todos, a multidão disse: Barrabás. Mas
diz o Balt, o aplauso das massas é inversamente proporcional ao valor. Então, cura também não te transforma. Cura te transforma se você é maduro. Veja, quantas pessoas tiveram na hora da morte, passaram por um tumor violento, por um câncer violento, e melhoraram e não se transformaram. E tem outros que se transformaram. Então, o que transforma não é necessariamente a cura. O que transforma é a sua sensibilidade. Se você já está num processo de maturidade. O Evangelho fala isso, e em outra passagem, Jesus comentou, e nós já estudamos isso aqui algumas reuniões atrás, que é o meu Pai que arrasta aquela criatura para mim. É o meu Pai, quer dizer, é a força divina que já está viva naquela alma e está precisando só um toque. O toque pode ser a cura, o toque pode ser o olhar de Jesus. Quando Zaqueu só estava precisando ver. Zaqueu só estava precisando ver Jesus. Se eu ver Jesus, eu vou ficar feliz. Aí ele vai e sobe na árvore e vê. Quando ele vê Jesus, ele fica em êxtase, fica parado, fica estático, meu Jesus. E Jesus então vem na direção dele e continua parado em cima da árvore. Aí Jesus chega debaixo da árvore e fala assim: desça depressa que é necessário eu me hospedar na sua casa. Ele, pum, cai lá de cima. Então, para um é só olhar, para outro é uma palavra, para outro é passar na porta do centro e entrar e pronto, e ficar. Para outro é uma cura. Eu fui lá no Tupiara e passei por uma cura e melhorei, e estava com um problema de saúde, fiz lá uma operação espiritual, melhorei e pronto. E agora eu estou abrasado pelas coisas espirituais. Agora, quantos são curados no Tupiara e continuam no centro do Templo Espírita do Tupiara do mesmo jeito? Quantos são curados aqui e continuam do mesmo jeito? Então, aquele argumento que Jesus deu, em que eles não tinham como responder da inteligência de Jesus, e Jesus olhando para eles dizendo: se uma ovelha de vocês cair no poço, no buraco no dia de sábado, vocês não vão pegar? É lícito fazer um bem? É lícito salvar uma vida? Se vocês salvam a vida de uma ovelha que caiu num buraco, por que não vamos salvar a vida desse homem que tem a mão seca? E eles não querem saber de salvar a vida. Ele salva até da ovelha dele. Até eles podiam saber, e se aquele homem caísse no buraco, até eles se pegariam no dia de sábado. Ou talvez se fosse um familiar dele, ou eles caíssem no buraco, se esforçariam para sair no dia de sábado. Ali no caso, era uma contenda contra Jesus. Eles não gostavam de Jesus. O que eles não queriam é desmerecer o princípio religioso deles. Eles eram teimosos com relação aos princípios religiosos e colocavam o fanatismo religioso acima de qualquer coisa. Eram fanáticos. E apesar do argumento de Jesus que eles não puderam responder, eles não se transformaram, eles engoliram seco e saíram para fazer uma reunião, para arrumar um jeito, uma trama para matá-lo. Então não adianta Jesus tomado pelo Espírito, porque muitos são tomados pelo Espírito. Francisco de Assis é tomado pelo Espírito. Bezerra de Menezes, quando teve aqui a sua missão abençoada entre nós, era tomado pela espiritualidade. Quando o homem estava desempregado, ele o abraçou porque ele não tinha nada, um abraço em nome de Maria, a pessoa conseguia, não tinha nada, mas tinha tudo, tinha um abraço de Maria. Olha como é que ele fala com os familiares, na sua primeira comunicação. No dia que o corpo baixou a sepultura, ele dá a sua primeira comunicação e ele diz: olha, fala que vocês não têm nada, não têm casa, não têm onde morar. Mas eu digo para ler o Evangelho: olha, está lá, se não falta nada para as aves, se não falta nada para os lírios, por que ia faltar para os filhos de Maria? Tem nossa confiança. 4 dias depois foi feita uma comissão no Rio de Janeiro para ajudar a família de Bezerra e não faltou nada. Então, quando você tem essa certeza, uma coisa. Agora, quando você não tem, não há cura, não há argumento. As pessoas continuam contra. Então não adianta você polemizar. A polêmica
não resolve nada. A polêmica tem que ser muito firme, muito precisa, numa determinada hora, para uma determinada pessoa, num determinado local, que é quase que uma cirurgia direta a ela e não a nível coletivo. O que você fala firme é quase que como um choque anímico que você dá naquela pessoa, mas são casos muito raros, são casos muito específicos que você deve fazer isso. Então, normalmente, não é assim que se faz. Por isso que ali eles estavam com aquelas intenções, Jesus saía e ia para perto. Porque ficar ali, a vitória de Jesus seria uma vitória superficial. Eles engoliriam Jesus por medo e não por amor. Porque ele ia fazendo uma outra cura, e o povo ia ficar com ele. Mas cura também não transforma ninguém, se o seu coração não está voltado para o bem. Porque no fundo, o sujeito está querendo cura, para quê? Para ficar aqui mesmo. Não para levar uma vida de espírito, mas para continuar aqui no mundo da carne, no mundo que é passageiro, no mundo que é transitório, no mundo que é caduco. Que por mais que você tenha a cura do Cristo, você vai morrer. E se ele vier aqui, ele te cura, pode tirar do túmulo, mas numa hora tu vai para o túmulo, que nem ele tem poder, porque é lei divina. Porque é o certo, que é o correto, que é a lei que ele veio trazer. Ele tirou Lázaro do túmulo, mas Lázaro morreu. Depois. Não tem como. Então, até essa própria visão de cura que a gente quer, em que a cura desperta, mas ela desperta é por causa do fenômeno. O fenômeno em si é surpreendente. E se a pessoa estiver preparada, ela muda o coração. Se ela não estiver preparada, ela só cura. Um exemplo clássico. Haviam 10 leprosos. 10 leprosos se aproximaram de Jesus. Jesus curou os 10. Só um voltou. Os outros choram. Estou limpo. Eu quero saber de voltar, eu quero saber de Jesus. Quero curtir a minha vida. Seguir a minha vida. Olha, é 9-1. É um percentual assim, impressionante, né? 90% não muda com a cura. E a cura é de uma das maiores dores que havia naquela época. Talvez, se não fosse a morte, não teria outra pior. Ou talvez até essa seja até pior que a morte, que era a lepra, porque o sujeito era excluído da sociedade. Era considerado impuro, porque inclusive filosoficamente não só tinha lepra, mas ele era considerado um impuro, um sujo perante as coisas de Deus. Se hoje nós não acreditamos nisso, mas esse era o pensamento daquela época, era o seu pensamento religioso daquela época. Então, se você tem uma missão, a sua missão não deve ser para procurar a multidão. Se a multidão vier, é ótimo. Se a multidão não vier, é tudo a mesma coisa. Você vai e faz a tua parte. Tá certo? E diante da tua parte, ainda diz mais Jesus, não tenta fazer escândalo, querer ser público, pede até para as pessoas, não conta isso para ninguém, etc. Porque o mais importante, é isso que ele quer dizer, não é a cura. O mais importante é o conhecimento do correto, do certo. Se eu te curo de uma paralisia e você não conhece o que é o certo, não vai adiantar nada. Se aquele homem que estava com a mão ressequida, que queria ficar curado, porque ele era pedreiro e precisava ganhar o seu sustento, o sustento da sua família, se eu curei a mão dele e não curei o caráter dele, ele pode ser um pedreiro falso, pode roubar, pode enganar, pode botar no cimento lá na obra, né? Ele pode usar a mão que agora está curada para bater, ele pode usar a mão para enforcar. Então nós temos aquele cérebro caso lá do homem que estava sem os braços, sem uma perna, eu já contei isso aqui muitas vezes, e que a mãe foi desesperada para procurar o Chico Xavier porque o médico queria amputar a outra perna. E o doutor Bezerra disse, vai e amputa imediatamente, porque ele já se matou tantas vezes que se ele ficar com um pé só, ele vai pulando, vai ser jogado no precipício. Então o problema não é de você nem arrancar as pernas, é o caráter, ou colocar as pernas.
Porque você pode curar a pessoa, e a pessoa agora vai... Aliás, tem um caso do Humberto de Campos que conta isso. É uma história em que o rapaz ficou curado e depois ele começou a cometer tanto crime, que a mãe fez a oração para ele voltar para a cadeira de roda. E não deu mais tempo porque ele matou a própria mãe. Ou deu tempo, se nós pensarmos que a mãe continuará orando, né? Mas é um erro de estratégia. Então, cura é muito bom. Ela consola, ela alivia, mas não é o objetivo da vida de Jesus. Não é o objetivo da missão de Jesus. Nenhum fenômeno, Jesus andando sobre as águas, transformando, multiplicando os pães, os peixes, transformando água em vinho, nada disso era o objetivo da missão dele. A missão dele, o objetivo está aqui, ó. Ele é o meu filho bem amado, está envolvido por mim, foi enviado por mim. Eu o cerco, eu o estou ungindo, ele vem aqui apresentar o certo, nos dá a capacidade de saber a lei, o que é certo e o que não é, para a gente devidamente praticar o correto, o certo. Isso é importante. Agora, quando eu sei o certo e só pratico o certo, nada poderá me destruir. Porque, como diz o professor Pedro Baldi, só tem uma defesa. Se você quer realmente ter uma defesa, é não ter carne. Então, se a única defesa é não ter carne, significa que se você aprender o que é o correto, o que é o certo, e só a partir de agora praticar o que é o certo, o que é o correto, o que é a lei divina, natural, você não vai criar mais carne. Você só vai ficar com aqueles outros resquícios que você vai purgando, vai passando, tá certo? E o amor que você vai construindo, porque o certo é a prática do amor, e diz o Evangelho que o amor destrói uma multidão de erros, né? E você vai para frente, sem criar mais carne. Jesus veio para cá para nos ensinar a não mais praticar nenhum erro. Essa é a sua missão. Porque ele curou, porque ele andou sobre as águas. Isso tudo são situações, podemos dizer assim, de segundo plano da sua missão. Então o texto de Isaías é esse. E aí, se alguém quiser discutir com ele, polemizar, diz o Baldi, polêmica é coisa de espírito evoluído. Porque eu vou me disputar com outro para ganhar do outro e ter a satisfação que eu ganhei. Por exemplo, dizem que na televisão, na hora que vai ter um debate na televisão, que vence o debate aquele que fala mais alto, aquele que grita mais, que fala com mais coragem, aquele que não necessariamente fala o correto, mas o que fala com mais pompa, citando vários nomes, várias autoridades, não é isso? E desmoralizando o outro em público. Aí ele chega no triunfo da vitória. Toda a polêmica dá essa ideia de que o outro venceu e que o outro que venceu rebaixou o outro. Jesus não veio para isso. A vibração da polêmica é densa, é negativa. Primeiro que você quer vencer. Jesus não quer vencer nada. Ele já estava no triunfo. Vai querer vencer quem? Vamos lá. Vencer Anás. Podemos comparar Anás com ele. Vai querer vencer quem? Caifás. Vai querer vencer quem? Um fariseu ali, qualquer. Ou um saduceu que estava questionando, coisa que nem entendia sobre reencarnação. Vai querer vencer quem? Pilatos. Quem é Pilatos? Então, é o tipo de negócio que não tem, que só tem graça para quem é atrasado do nível do Pilatos. Aí, para quem é atrasado, com atrasado, aí eu venci, eu fui mais inteligente. Quase sempre o sujeito fala isso. Eu sou mais inteligente. Nós temos um polemista no movimento espírita, em que ele
adora fugir do tema, a polêmica, e ir para um outro tema para desmoralizar a pessoa. Por exemplo, então há uma determinada polêmica com relação a um determinado ponto doutrinário do movimento espírita, etc. Ele, em vez de responder aquilo, se é certo ou não, se convém isso ou não, etc., né, ele vai corrigir o erro de português da pessoa. Então ele corrige o erro de português e diz assim: se você não sabe nem conjugar o verbo, nem sabe fazer a concordância, então como é que tu vai saber sobre isso? Então, que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com outra. Né? Às vezes você cometeu erro, foi um cochilo, ou mesmo cometeu erro, não sabe. E daí? Agora, repare que a tua vitória foi a vitória do quê? Do tema ou foi a vitória do tema do português, da língua portuguesa? Então você vai querer discutir um determinado tema doutrinário com o Olivier Ampui, e o Olivier não sabe português, né? Ou então aquele outro cozinheiro aí famoso, aí o gastrônomo famoso, como é o nome dele? O Claude, né? Aí ele erra, né? Ele bota o feminino pro masculino. Se você não sabe nem falar o correto, você vai tomar uma bobagem. Não tem nada a ver. Mas ele cozinha como ninguém. O Claude cozinha como ninguém. Então o que vale, a comida ficou boa, não ficou boa, ficou gostosa, não ficou gostosa. Então é esse ponto. O que está faltando? Um sal? Está faltando mais isso? Está faltando mais uma pimenta de moça? Olha, ele ama pimenta de moça. Então, esse é o ponto. Então a polêmica, diz o Baldi, é coisa de espírito evoluído. Ela quer te dar vitória, e a vitória é passageira, porque você está ganhando de um cara que é atrasado, que ainda é imbecil. Então há aquele clássico caso, eu acho que eu já contei aqui para vocês, que o nosso Manuel Quintão, ele toda semana escrevia uma coluna no jornal atacando o católico lá, o médico católico. E o médico católico, lá de Niterói, escrevia atacando o Manuel Quintão, o espiritismo. E ele, o Manuel Quintão, atacava o padre, o médico católico, e atacava o catolicismo. E ficava assim nesse negócio. E vendia jornal aberto. Porque o atrasado adora ler baixaria. O que dá sucesso na novela é a baixaria. Se na novela só tivesse amor, todo mundo perdoasse, a audiência lá para baixo. Não é isso? O que faz sucesso, repare que a primeira matéria dos jornais mais simples, os jornais sanguinários, matou 25, estrangulou com a mão, não sei o que é isso, matou a criancinha. Aí todo mundo, aí todo mundo compra o jornal. Então a polêmica faz sucesso. Aí então os dois, o médico católico e o espírito Manuel Quintão, ficavam se atacando. E uma vez, o Manuel Quintão, mas eles não se conheciam pessoalmente. Aí eles estavam indo, o Manuel Quintão estava indo para a barca, na Praça 15, e quem estava lá era o Carlos Embaçaí, o grande polemista, Carlos Embaçaí. Então o Carlos, ele gostava de polêmica. O Carlos Embaçaí gostava tanto de polêmica que faz uma situação dessa. Ele conhecia o médico católico e conhecia o Manuel Quintão. Quando os dois estão se aproximando, ele fala: Manuel Quintão vem aqui. O médico fica doido, né? Estava diante do inimigo dele. Aí o Carlos Embaçaí fala: esse, o Manuel Quintão, é o médico doutor fulano de tal, que hoje, no artigo no jornal, você disse que é médico de atestado de óbito. E o Manuel Quintão respondeu: disse e repito, porque só os grandes médicos são chamados para os grandes momentos. Aí o homem gostou dele, ele gostou do homem, foram na barca rindo, conversando, ficaram amigos. E no exato momento em que ficaram amigos, repare que o católico estava na fronteira para a fraternidade. O Manuel Quintão na fronteira para a fraternidade. Só estavam perdendo tempo com polêmica. Só estavam perdendo tempo com polêmica. E aí, nesse exato momento, ficaram amigos e começaram a escrever. Mas sempre um muito do outro, o meu respeitado Manuel Quintão, o meu respeitado doutor fulano de tal. E aí o repórter:
o diretor do jornal chegou, ó, vamos parar com essa matéria, que ninguém mais está comprando jornal, ninguém mais quer saber dessa amizade de vocês, ou vocês ficam inimigos ou não. O caso é tal que, certa vez, um diretor, um chefe de redação chegou para o repórter e falou assim, olha, é Semana Santa, e pediu para o repórter, escreve um artigo sobre Jesus, ele disse, contra ou a favor? Então, o sujeito toca conforme a mão, não é o sentimento, eu vou escrever daquilo que amo. Por isso que não adianta polemizar, não adianta gritar, não adianta se defender. Se Jesus se defendesse de Pilatos, sabe o que ia acontecer? Ele estaria aqui até hoje. E tem uma frase de Jesus que ele diz assim. Oi? Yeah. Tem uma frase de Jesus em que ele fala, né? Até quando vos suportarei? Né? Se ele ficasse aqui, porque ele ganhava de Pilatos, ganhava do outro, com aquela saúde infernal dele, no caso a saúde não era infernal, aquela saúde celeste dele, uma saúde celeste, fluídica, ele não ia morrer nunca, não ia envelhecer nunca, não ia ter uma espinha nunca, não ia ter um problema nada, não ia ter pele caída, não ia ter nada de velhice, não ia precisar fazer plástico, não precisar pitangueiro, não precisava nada, ele mesmo se cura, né? Ele tem o poder de rasgar e retomar a vida e ficaria até aqui. Ou então ele diz assim, ó, eu vou embora. E como ele fez, se desmaterializou. E a gente fica aí nessa discussão, foi embora, não foi embora, ele tá, não tá, ele me ampara, não me ampara. Porque o problema é nosso. É o nosso interior que é atrasado. O que transforma a pessoa é a força divina, que é a força evolutiva. A força divina que atua dentro da pessoa, por um processo evolutivo. Se você estiver na fronteira, aí é um discurso, é uma palavra, é um olhar. O sujeito vê uma flor que se transforma. Entra numa instituição, pronto. Muda, né? Passa por uma cura num centro espírita, pronto, se transforma. E tem 90%, no caso dos leprosos, de 9-1, que participam disso tudo, que são curados, que ouviram Jesus, que viram o doutor Bezerra e não mudaram. Agora, sobre o doutor Bezerra, quanta gente criticou ele, né? E que já no final da vida, ou então quando o doutor Bezerra morre, ou desencarna, as matérias no jornal foram elogiando ele. O grande doutor Bezerra. Pessoas que falaram mal dele, aí muda. Então, o que vale é a transformação. Se você tem essa maturidade espiritual ou não tem. Então, repare aqui, continuando o texto de Isaías, eu fiz toda essa introdução para a gente poder agora, com mais facilidade, entender a passagem. Então Jesus vem para cá, enviado pelo plano espiritual, tomado pelo plano espiritual, envolvido pelo Pai, é o queridinho do Pai, para apresentar para a gente o que é o correto. Ele não veio aqui para curar, para fazer milagre, essas coisas todas existem, e ele faz essas coisas todas, mas o que ele quer é nos dar o correto, porque quando a gente sabe o que é o correto, não cria mais karma. Pronto. E aí, não criando mais karma, a gente só vai ter saúde, felicidade, saúde tal que nem vai mais precisar reencarnar. Essa é a maior saúde. O espírito puro não precisa mais reencarnar. Ele se purifica. Então, continua aqui Isaías. Então, o que ele veio aqui, né? Não discutirá e nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças públicas de defesa. Então, ele não vai discutir com ninguém. E o cara fala, mas é isso mesmo. E aí ficar revidando. Não vai gritar, levantar a voz. Ele vai falar de uma forma assim, extremamente destruidora, porque não tem argumento. Se aqui tem os filhos de César, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não precisa gritar. Não precisa se defender, não precisa andar nas praças públicas, apresentando sistemas ou citações para poder mostrar o seu poder. Não acabará de... Aí que vem aqui, né? Não
partir a cana rachada, e não apagará o pavio que está pouco fumegante, ou fracamente fumegante. Olha que passagem lindíssima. Imagina uma cana, quando ela já está rachada, que só o bater do vento já vai fazer ela se arrebentar. Ou então um pavio que está muito fraquinho, o fogo está fraquinho, que qualquer ventinho, um bater de porta, né, um encostar da janela já apaga ele. Ele não veio para cá para pegar aquela plantinha que foi quebrada e que está assim, quase que pendurada, pendendo, para acabar de destruir ela. Ou ele não veio para cá para destruir o pavio. Apagar aquele foguinho tão fraquinho do pavio. Ele não veio fazer isso. Ou em outras palavras, ele não veio acabar com o resto de esperança que a gente tem. As pessoas já andam aqui na terra, já quebrada, já é uma cana quebrada, já é uma haste de planta já torcida, que qualquer coisinha vai acabar com ela. Mas o pavio, o foguinho, a tua única chama de esperança está fraquinha. Ele não veio para cá para destruir isso. Então vamos explicar. Veja o caso do Dr. Bezerra. Quando a dona Mariquinha, a primeira esposa dele, desencarnou. Então ela era católica. E o catolicismo dele, aquilo que ele aprendeu lá no Nordeste, estava assim por um fio. Estava fraquinho. Estava fraco. Ele nunca deixou de acreditar em Deus e tal, mas a igreja não respondia as coisas para ele. A igreja não respondia. E aí a Mariquinha desencarna. Bate. Ele não conseguia mais ler, ele não conseguia mais escrever, que era o que ele mais gostava de ler, o que ele mais gostava de escrever. Um biógrafo famoso de várias personalidades do Império, ele não conseguia mais. Então foi um baque violento. E aí se tiram essa oportunidade dele manter essa chamazinha. Ele podia enveredar para aquelas filosofias que estavam dominando na época, que é do positivismo, que Deus o quê? Deus é o homem, dizia Augusto Conte. Deus é o homem quando ele é um grande cientista, quando ele é um grande pensador, quando ele é o centro das atenções. Aí nas igrejas positivistas, as estátuas são, ou os santos, né, são dos grandes homens. Sócrates, Platão, Pascal, né? Os grandes homens é que estão ali como deuses. Existe a igreja positivista, existe uma aqui no Rio de Janeiro, onde que é mesmo, Regina? Aonde? Na Glória, né? Então lá tem isso. E aí assim na Glória, né? Agora imagina, ele podia enveredar para isso. Era um caminho que estava tendo naquela época. Ele já era amigo de muitos republicanos. Ele fazia reuniões com republicanos. E os republicanos eram todos seguidores de Augusto Conte, tanto que depois a ideia de Augusto Conte que vai predominar na nossa bandeira, o lema Ordem e Progresso é o lema materialista de Augusto Conte. E ele já era conhecido dessa gente toda, amigo, ele era muito amigo do Tino Bocaiúva. Lá no início dos anos 70, quase 20 anos antes da República, ele já se reunia com republicanos para fazer uma estátua a Tiradentes. E os jornais falam que naquela reunião o espírito era republicano. O espírito era republicano de todos aqueles homens que não acreditavam em Deus e que seguiam Augusto Conte, que foi o que predominou. Então ele estava ali. A chamazinha do Dr. Bezerra já estava apagando. A cana estava rachada com a pedra da esposa.
Então, o plano espiritual tem que cuidar da gente. E aí foi dado para ele uma oportunidade impressionante. O colega de consultório levou para ele uma Bíblia. Mas ele nunca, se ele não estava conseguindo ler, ele não ia pegar a Bíblia e ler. Só que aquela Bíblia tinha saído pela primeira vez publicada em português, então era uma novidade, pela principal editora da época, que era a Garnier. Ela foi impressa na França, mas publicada em português, e ela era cheia de figuras, de gravuras, de pinturas grandes da humanidade, como Miguel Ângelo, Rafael, Leonardo da Vinci e outros. Então, primeiro porque era uma novidade editorial, segundo que ele é bonito, eu tive com ela nas mãos. Se encontra na Biblioteca Nacional essa tradução. Então ela era bonita, ela era vistosa, era uma novidade, era a primeira vez que estava sendo publicada e distribuída aquela Bíblia. E lotada dessas figuras maravilhosas. Aí ele resolve olhar a figura. E como lá na alma, olha, o que vale é você ter a alma preparada, não é isso que eu falei? Aí agora o fenômeno, é a Bíblia que está ali de frente dele. Ele vai pegar e vai abrir. E aí vai ter uma vontade de ler uma frasezinha, e ler outra. E daqui a pouco ele sente muita vontade de ler, e ele sente a satisfação de ler. E mais, ele como tinha a alma de apóstolo, aquela chama que estava pequenininha começa a ficar forte. Apesar de ele não receber devidos esclarecimentos, mas a Bíblia tem tanta palavra de consolo, tem tanta mensagem de amor, tem tanto esclarecimento espiritual, tem tantas demonstrações da sobrevivência espiritual, da permanência da alma, da influência de Deus na nossa vida. Na Bíblia, o que a gente mais vê influencia Deus, ou o plano espiritual, ou os espíritos na nossa vida, assim como nos fala o livro dos Espíritos, fica claro quando lê as Escrituras. Então, isso tudo deu para ele força, consolo. E aí ele, com a mente mais tranquila, relaxou, olhou para meia-irmã da mulher dele, a Todoca, e casou com ela. Porque ele não tinha nem olhos para amar outra vez. Estava com a chama murchinha, estava com a cana quebrada. Então, não adianta você vir aqui na Terra e todo mundo está com a cana quebrada, está todo mundo rachado de dor, está todo mundo aqui com a chama fraquinha, que eu não posso chegar e ser um peso para você. Imagina se Jesus vem aqui condenar a adúltera. A adúltera estava com a cana rachada. Ela já estava fracazinha, todos reuniram para tacar pedra nela. Imagina como é que estava a mente, como que estava a chama, a falta de esperança. Ela já sabendo pelo histórico de Israel que nunca deixaram de tacar pedra em adúltera. Ela já sabia que seria apedrejada. Levaram ela para frente de um mestre, de um grande mestre. Aí então, agora que eu estou ferrado mesmo. Um grande mestre vai acabar, vai mandar me apedrejar. Olha, a cana estava rachada, a chama estava fraquinha, ela estava cabisbaixa, ela nem olhou, a consciência extremamente pesada, espírito de culpa e a certeza de destruição. E a frase, você tem que ser eliminada do meio do povo, é o mal, Deus quer te eliminar, não vamos te apedrejar porque queremos te apedrejar, vamos te apedrejar por ordem divina, porque você é o mal no meio do povo e precisa ser eliminado. Então não eram os homens que estavam apedrejando, mais do que isso, a consciência estava ali naquela colocação de que nem Deus me quer, até Deus quer me tirar daqui. É isso. E Jesus fala, e aí entra toda aquela força, e ele estava envolvido de Deus por toda parte. Ele era ungido de Deus. Não é só as palavras, não são só as palavras, a lógica, mas é a vibração, o impacto magnético que aquilo vai proporcionar, o resultado. E ele então fala, atira a primeira pedra que estiver sem erro. Mas aí
Os vaidosos muito poderiam achar ali que estavam sem erro e podiam tacar pedra. O problema é o impacto magnético da frase de Jesus, que faz com que você faça uma reflexão por dentro e comece a perceber que realmente você tem erro. E o impacto magnético é tal que você vaza. Simplesmente para deixar a lição. Não que os homens tenham se transformado. Simplesmente para deixar a lição para nós e para aquela mulher. E qual é a lição? Eles não te condenaram? Cadê eles? Eles foram embora, eu também não te condeno. Mas ela não fez algo errado? Segundo a lei, está lá nos mandamentos. Não adulterarás. E se você adultera, não está fazendo algo correto. E se você não está fazendo algo correto, você está com a cana quebrada. Agora, então, está fraco. E aí, então, o pecado nos enfraquece. Aí ele diz, eu também não te condeno. Ora, porque ele podia condenar e acabar de quebrar a cara dela. Quebrar a cara dela. Tá certo? Eu não tenho pecado. Tem uma frase dele, está em João no capítulo 8, versículo 46. Quem me acuará de pecado? Eu não tenho pecado. Então, atira a primeira pedra quem tiver sem pecado. Quem não tinha pecado, todo mundo tinha pecado, foi embora. Mas ele não tinha pecado, então atira a primeira pedra quem tivesse em pecado. Era o caso dele, que podia atacar a pedra. Porque no fundo ela estava errada. Mas para quê? Qual o objetivo disso? De já pegar a cana que já está quebrada, quebrar outra vez, acabar de quebrar. Ou pegar a chamazinha, que a pessoa ainda tem uma chama de esperança ali olhando para Jesus, e ele não alimentar a chama. Ele alimentou, vai lá. Eu também não te condeno. Apesar de eu não ter pecado, eu não te condeno. Isso é uma novidade. Não te condeno. E te digo mais, não volte a errar. E se ela voltar a errar? Eu também não te condeno. E se ela voltar a errar? Eu também não te condeno. Aliás, tem uma passagem de São Francisco de Assis que ele fala para Frei Elias, que ninguém saia da tua frente sem a bênção do teu perdão. E se a pessoa errar 1000 vezes você erra. E mais, ame mais a ela do que a mim, Frei Elias. Esse precisa de mais amor do que o próprio Francisco. Goste mais desse que erra do que de mim. E mais ainda, se ele errar, e se errar 1000 vezes, perdoa 1000 vezes. Então, você imagina a gente aqui no Centro Espírita, em que a gente começa aqui as nossas palestras sempre lendo uma página em defesa da vida. Não, diga não à pena de morte, diga não à eutanásia, diga não ao aborto, diga não ao suicídio, né? Então, e aí a gente até fala que o Chico Xavier diz que para a gente ter muito cuidado em comentar essas coisas, porque imagina uma pessoa que fez o aborto. É errado fazer o aborto, é errado fazer o aborto. Mas quantos estão aqui, frequentam a nossa casa? E que já fizeram? E aí, quem sou eu para ficar? E quem somos nós para chegar e acusar? Simplesmente explica, e consola, e conforta, e segue. Quantos têm tendência a suicídio? Quantos chegam aqui, o seu pai, o seu marido, o seu filho, já cometeram suicídio, vem aqui buscando consolo, e a gente chega aqui e diz, a pessoa está no umbral, penando, está na chama do inferno, e está toda arrebentada. Por causa de quê? Então a pessoa vai ficar o quê? Imagina o filho dela vem aqui, ela vai ficar como? Ela vem aqui com o filho que cometeu o suicídio, como é que ela fica? Meu filho está assim. Então eu pego a chama da pessoa, acabo, quebro ela, a cana que já está fraca, a pessoa já vem para cá enfraquecida, ela já vem para cá desesperada, querendo se segurar em alguma coisa. Imagina aquela mãe que era intelectual, caso verídico, ela era intelectual, doutora da faculdade, e o pai, doutor de faculdade, e o filho nasceu ali, o filho sensível, o filho só queria falar de Jesus. E os pais diziam, você não tem lógica, Jesus, caridade. E só falavam das coisas intelectuais, da faculdade, do doutorado, não sei o quê. E aí toda vez que o filho então se reunia com eles, e era difícil, porque a vida sempre muito atribulada, sempre cheia de muitas viagens, muitos negócios, pessoas importantes nessa área do saber, né?
do doutorado, do pós-doutorado, do pós-pós-pós, não sei o quê. Então nunca assistia muito tempo. E até que o menino já maior, e sempre foi educado afastado, inclusive em escola interna, entre intelectuais, fora inclusive do país, quando uma vez o menino reuniu no almoço, mais uma vez ele falou da importância que ele queria, que para ele o que só tinha graça era viver Jesus, gostar de Jesus. Aí a mãe então olha para ele e fala firme, depois do olhar frio do pai, congelado do pai, a mãe fala firme. Ele tira essas ideias da cabeça que isso não leva a nada, isso não existe, que a ciência prova é que o que vale somos números, a matemática, a lógica. Ele então fica desesperado, sem ter o carinho dos pais, sem ter a compreensão dos pais. Vai até o quarto do pai, vai a arma e dá um tiro na cabeça. A mãe entra em desespero. A mãe entra em tal desespero e assim ela vai procurar o Chico Xavier. O que o Chico Xavier podia dizer? Está vendo o que você fez? Foi isso. Você não queria que ele saísse de Jesus? Você olhou para o seu... Não nada disso adianta. Então o Chico, a única coisa que pôde fazer, essa que é a ideia. É isso que diz aqui, ele não veio pegar a cana e acabar de quebrar. Ali qualquer palavra que o Chico usasse, quebrava a mãe. E talvez ela se matasse também, porque ela não tem até visão das coisas espirituais. Não tem nada de uma visão, ela foi ali naquele impulso por causa do filho, porque disseram que ali talvez ela teria uma explicação, mas no fundo, 99% é que não tinha explicação. E que ali ela não ia receber explicação nenhuma. Então assim ela chega nesse desespero. A cama já estava quebrada, o Chico acabava de quebrar. A chamazinha, que talvez ali ela podia receber alguma coisa do Chico Xavier, e talvez não, ia ser realmente o que está perto da ciência. Não existe nada, a chama apagaria. Então a única coisa que o Chico fez foi abraçar, tomar ela e pegar a dor dela, compreender a dor dela e trazer, sei da tua dor, eu sei o quanto você sofre. E o abraço, mas ao fazer isso, ele pegou por verdade. Isso que diz a bibliografia. Trouxe para ele aquela pressão, ele mesmo passou mal. Mas deu para ela um abraço, a compreensão. Deixou a cana, não acabou de quebrar, deixou a lâmpada acesa, deu para ela esperança. Seu filho está com Jesus, seu filho está com plano espiritual. Abraçou. Só nessa hora, o que faltava era a ser mãe. E se ela não conseguiu ser mãe para ele, o Chico foi mãe para ela. E ela passou. Então Jesus não pode vir aqui na terra, né, e apontar. Então nós temos que prestar atenção para a pessoa. Porque faz aborto, porque a pessoa usa droga, porque a pessoa é prostituta. Jesus diz, as prostitutas entraram no reino dos céus antes dos doutores. O cara é ladrão, porque ele roubava nas empresas. Porque ele roubava no imposto de renda, porque não sei o quê, porque ele é político. Tudo que é político é ladrão. Eu não estou dizendo também é ladrão. Ele é político. Como que nós vamos receber o político aqui? Como na casa, aqui no nosso discurso, a gente vai abraçar essas pessoas, compreender. E além do mais, é aquilo que Jesus fala. Vai e não é mais. Eu também não te condeno. Sério. Então, tem pessoas que falam duro com as situações mais variadas. Fala duro com aborto, fala duro com suicídio, fala duro com eutanásia, fala duro diante de situações as mais variadas da vida, diante do álcool, diante da droga, diante da prostituição, diante de determinados... Preste atenção. Veja se você pode fazer alguma coisa para não acabar de quebrar a cana.
O que adianta o teu discurso, se o teu discurso vai apagar a chama? O que você tem que colocar é de tal forma, não é nenhuma defesa. Eu defender, gritar em praça pública, fazer defesa. Ele não gritará, ele não defenderá nada. Ele não vai deixar a cana quebrar. Se já está ruim, botar um apoio. Já está quebrando? Peraí, vamos botar aqui um bambuzinho aqui, vamos amarrar, vamos fazer uma defesa. Né? Que são as palavras, o acolhimento. Vem sempre aqui, volte sempre, meu irmão. Estou sempre à sua disposição, meu irmão. Então, é o acolhimento, é que é o tal sustento, aquela plantinha que já está quebrando, aquela falta de chama, que já está ficando fraquinha, e você vai ali dar um alimento, vai colocar mais um óleozinho do amor, para que ela possa revigorar. Então, esse não é o discurso que Jesus veio trazer. E continua e fecha aqui o nosso Isaías. Então, o que ele veio fazer, e isso ele vai persistir, essa é a vitória, e ele não vai desistir até que haja o triunfo da justiça, que nós já vimos aqui, que é o triunfo do certo, outro correto. O que ele não desiste, não desanima nunca, e vai persistir até haver o triunfo ou a vitória da apresentação da lei para as criaturas, do que é o correto. Então aqui não é para você chegar, você fez um aborto, parabéns, você é drogado, parabéns. Não é desse tipo. É falar o correto. Mas, e o correto para aquilo que tenha triunfo na mente da pessoa, para que ela realmente apanhe aquela verdade e mude de vida, e não erre mais. Agora não me interessa o passado já aconteceu, já está feito. Como que eu posso agora ser generoso e incluir a pessoa no meu ciclo, na minha vida, na nossa relação, na nossa vibração, sem diminuí-la mais, sem fazer com que ela sofra mais, sem afundá-la mais? Então repare que o plano espiritual foi tão generoso com o doutor Bezerra. Um amigo chegou lá, deixou a Bíblia e foi embora. Ora, aquela Bíblia tão bonita, ele podia levar para casa e para mostrar para a mulher, para mostrar para os parentes, para os amigos, era uma novidade. Deixou ali, essa é a generosidade, para que ele pudesse olhar e a chamazinha se levantar, ele voltar a ter o consolo. Então, o que você pode fazer para ajudar? Se não for para ajudar, se não é um bem, não faça. Então nós não temos direito de fazer palestra condenando o suicídio, falando mal deles, dizendo que eles estão sofrendo. Nós também vamos dizer, não, vamos sofrer também, mesmo sem ser suicídio. Não tem nada a ver isso. É tudo igual. Agora você fala, mas não é grave, é grave. Ninguém está dizendo que não é grave, só estamos dizendo que nós não podemos ficar com esse discurso desesperador, fazendo com que as pessoas sofram. A pessoa ainda precisa de um consolo. Mesma coisa com relação ao aborto, mesma coisa com relação ao trabalho, mesma relação com os erros todos. Tem gente que condena as pessoas porque são homossexuais, aí nem erro existe. E a pessoa já se sente tão fraquinha, tão desesperada. Eu me lembro de um rapazinho que chegou para conversar comigo, fugiu do Pará porque a família, o pai queria espancar ele, ele era homossexual. Então ele fugiu do Pará e foi para Brasília. Ele veio conversar comigo. E um amigo em que eu estava hospedado na casa de Jorge conversa com ele. Ele está numa situação tal, se ele hoje aqui não sair com uma esperança, ele vai se matar. É muito triste ficar sem a família. Então, o que você vai falar para ele? A dor não era nem da homossexualidade, no sentido dela ser usada na nossa sociedade como um desprezo, né? Mas ela não tem ninguém, não tem família, não tem ninguém. E aqui ele não conseguia construir amizade
Porque as pessoas também não queriam ser amigas dele, porque ele tinha aquele colorido. Eu falei, então você vai ter que fazer o seguinte, só tem um jeito. Primeiro, antes de falar, primeiro é receber ele. Um abraço, muito abraço, um beijo, ficar abraçado com ele. Não tem mais nada para fazer. Dá para ele o que ele mais precisa. Afeto. Você está querido aqui. E aquele que mandaram você procurar, porque é alguém que tem capacidade, esse alguém te aceita, te abraça. Não tem argumento para falar contigo, mas te abraça. Pronto, aí se sentiu aceito. Aí já mais aliviado, em prantos, depois que ele foi mais tranquilizando, veio a palavra correta, a palavra da lei. Qual é a palavra? Vai fazer obra de caridade. Vai ajudar alguém? Vai ajudar a criança? Que as crianças não são maldosas. Vai ajudar velhinhos. Vai ajudar a fazer alguma caridade. Vai dar aula para alguém que não sabe ler, escrever. Aproveite os seus horários e você criar um ciclo de amizade. E você vai ver que a espiritualidade vai contigo e vai aumentar o teu ciclo de amizade. Então, a frase aí é muito própria. Nós sempre diante das pessoas, nós temos que pensar assim, vem cá, como que é essa pessoa? Como é que ela está? Como é que está a chamazinha dela? Como é que ela está em termos de dores? Ela está quebrada? O que eu posso fazer para mantê-la erguida? De pé? O que eu posso fazer para aumentar a fé dela? E aí conclui aqui o nosso Isaías, relembrado por Matias. E a lei, o que é correto, todas as nações porão todas as suas esperanças. Quer dizer, as nações no mundo inteiro, dos 4 cantos do mundo, estão esperando nada mais, nada menos do que uma palavra de esperança. Uma palavra de consolo. O que as pessoas querem é a palavra doce, do que é certo, do que é verdadeiro. Porque aí o oprimido, o sobrecarregado, sabendo o que é certo, o que é verdadeiro, vai fazer. Não adianta mais palmatória. Para encerrar, como que palmatória não resolve, os métodos usados no século XIX, diante da pena de morte, tinha muita pena de morte aqui no Brasil, principalmente para preto, para escravo. Escravo sempre não recebia a graça do imperador e sempre era enforcado. As cenas eram interessantíssimas, assim, no sentido da sua plasticidade, a plasticidade doentia, porque o cortejo ia passando por vários pontos da cidade e parava num determinado ponto e se lia a sentença e o sujeito continuava com as mãos amarradas e com a forca para ir para o patíbulo. Assim, em várias vezes parava e lia, até que quando ele chegava lá no patíbulo, ele botava uma forca nele. Teve até um atrevido que chegou, pediu, me solte. Pegou a corda, ele mesmo deu o nó, ele botou no pescoço dele e se jogou. É um desespero, né? Vai dizer, sou macho, não morrer, eu sou macho. É o desespero. Mas o que fazia é o seguinte, nas escolas, e aí tá o que é pegar a cana e acabar de quebrar, o que é pegar a chaminha e soprar de vez, pegavam as crianças mais rebeldes na escola, aquelas mais levadas. E levado naquela época, né, o nosso conceito hoje de levado, né? Qualquer pessoa que saísse da regrinha do professor ou do padreco estava em erro. Então pegavam os rebeldes, os que faziam perguntas, os que faziam aquelas perguntas que deixavam o padre na religião, de religião enrolado. E esses, os mais rebeldes, eram levados para assistir a forca. Crianças, jovens, crianças, iam naquela fila dos meninos da escola para assistir o enforcamento. Parava, fazia a leitura, ia em outro lugar, parava, e a multidão ia aumentando, eles assistiam aquilo e iam embora para casa. Depois que viu a cena do sujeito
ser enforcado. E quase sempre, tem muita gente, e o escravo, aquele que trabalhava no peso, muitas vezes ele não morria na hora com a forca. Então, sempre que se botava a forca e abria lá o chão para o corpo cair, nem sempre ele morria. Então, o carrasco tinha de pular em cima dele, trepar nele como fosse um cavalo, para puxar para baixo para acabar de enforcar e quebrar o pescoço na cara. E isso que as crianças viam. Aí, chegava o outro dia, o menino vinha já meio que lelé. Primeiro que ele já era meio já desvirado, né, da cabeça. Assistiu uma cena dessa, aí o professor chamava, dizia assim: assisti ontem a cena? Assisti. Então me dá a tua mão aqui. E arrebentava na palmatória a criança. E arrebentava tanto que a mão ficava inchada e ele não podia escrever. E aí, depois daquelas boas palmatórias, aquelas boas palmadas, dizia assim: não é bem melhor a palmatória do que a que você viu ontem, a forca? Aí o sujeito achava que a palmatória é melhor mesmo. Enfim, então, obedece, senão, se você continuar errado, o que vai acontecer? Forca para você. Repare, era acabar com a chamazinha, é quebrar o galho, porque no fundo eu não te amo, e eu tenho que te obedecer simplesmente porque eu sei, primeiro, quanto é ruim a palmatória, e sei o quanto é muito pior a forca, e sei que a palmatória, e o menino dizia, é uma bênção, é muito bom ficar com a mão inchada e não estar na forca. E então, para não ficar com a mão inchada, eu tenho que te obedecer. E obedecer não é te entender, é baixar a cabeça e se curvar. Abaixar a cabeça e se curvar é engolir. O engolir não salva ninguém. Nenhum desses meninos foi salvo pela palmatória. Nenhum menino desse foi salvo pela visão da forca. Mas só se transformaram aquele que tinha realmente maturidade espiritual para ele. Por isso que é o que eu posso fazer para elevar, o que eu posso fazer para sustentar. Sem isso, não adianta nada. Muita paz.